Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que esse dia de hoje seja um dia abençoado e que o Senhor possa estar conduzindo os seus passos no caminho que se deva andar. Deus é bom, Deus é fiel. Amém? Antes de começar, eu quero pedir para você, vou deixar um recado aqui, vou pedir para você o seguinte, que você não se esqueça de dar o seu like, compartilhar essa mensagem. Você que não é inscrito nesse canal, você se inscreva, nos ajudando a fazer o ID do Senhor. E quando você se inscrever, não se esqueça também de tocar no sininho para que você seja avisado todas as vezes que postarmos um vídeo, porque a nossa vontade, o nosso intuito, o objetivo desse canal é falar do amor de Jesus Cristo. É falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. É falar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, porque nele e por ele são todas as coisas. É proclamar o evangelho da salvação, porque na palavra de Deus está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso objetivo, o nosso intento é saquear o inferno e levar as pessoas para o reino dos céus, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, esse é o desejo da nossa alma e do nosso coração, que você receba a palavra do Senhor no seu coração e seja transformado para a glória e honra do nome dele. Porque o Senhor é Deus, é santo, é poderoso e ele é maravilhoso e pode transformar a nossa vida, a nossa história. Amém? Não se esqueça, deixa o like, ele vai nos ajudar a ter visibilidade. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23 a seguir, que diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava a seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, e para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estou, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Glória a Deus. Essa história ela é muito conhecida. Sansão foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Sansão ele foi forjado no útero da sua mãe para ser um juiz sobre a face da terra.
numa época onde o povo fazia aquilo que agradava aos seus olhos, aquilo que eles tinham o seu próprio entendimento. E Deus suscitou um libertador. Quando Deus dá a sua mãe ali a graça, o milagre de poder gerar, porque ela era estéril, ele traz para ela algumas normas, algumas direções para que ela não tome vinho, para que ela não faça nada que venha desagradar a Deus, para que a criança nasça segundo o propósito de Deus. E assim ela fez. E o pai, quando fica sabendo da promessa e da palavra que Deus enviara através do anjo, ele faz uma pergunta excelente. Ele diz para o anjo assim: como será? Como se criará o menino? E eu acredito que da melhor forma possível eles tentaram ensinar a Sansão todos os caminhos da palavra do Senhor e a colocar a Sansão o conhecimento da verdade. Mas Sansão cresceu e começou a julgar sobre a terra. E começou a ser o instrumento de Deus naquilo que Deus colocava no seu coração. Só que Sansão, queridos, ele perdeu a visão. Por quê? Porque através de pequenas mentiras, de condutas que ele não deveria ter, ele começou a se desviar do caminho do Senhor. Muitas das vezes nós nos cegamos e não entendemos porque ficamos tão longe do Senhor. Achamos que as coisas suscitam de repente. Mas quando nós meditamos na vida de Sansão, em tudo o que aconteceu com Sansão, a gente pode entender que o inimigo, ele é astuto. E a nossa queda, ela não precede a um pecado, mas há várias circunstâncias e situações anteriores àquele pecado. Aquele pecado foi só o estupim, foi só a última gota dentro do copo que já estava transbordando. E uma das coisas que o inimigo nos coloca no coração é a história da meia-verdade. Não existe meia-verdade. Existe uma mentira camuflada em cima de uma verdade que transforma tudo em mentira. E muitas das vezes nós estamos perdendo território no reino dos céus, na vida espiritual, porque a nossa boca, ela diz uma coisa e o nosso coração, ele sente outra. E nós tomamos atitudes que envergonham. Se nós formos no livro de João, capítulo 8, versículo 44, se eu não me engano, ele diz que João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. O que é um mentiroso, querido? O mentiroso é aquele que conta um conto errado. O mentiroso é todo aquele que tenta resolver as coisas e às vezes acha que por esconder a verdade está se livrando de um problema maior, quando na realidade está arrumando mais um problema em cima de outro problema. Porque a mentira, querido, ela não dura para sempre. Ela tem validade, ela acontece para nos desviar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E todo aquele que anda enganando, ele segue a vida sendo enganado. Porque ele acredita que não tem problema, que não vai dar nada, quando na verdade tudo vai se ajuntando para levar a uma situação mais difícil. Sansão, nesse dia, ele estava numa situação aterradora. Por quê? Porque ele havia brincado com o pecado e sofrido as consequências. Quando ele foi preso, a primeira coisa que os filisteus fizeram foram furar-lhe os olhos, porque a cegueira espiritual já existia e a física lhe impedia de ver e de saber as coisas. E foram-lhe rapados os cabelos, porque segundo a história, os cabelos era a origem da sua força, quando na realidade a origem da sua força vinha do poder de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando ele brinca com o pecado, a presença do Espírito Santo se retira.
E muitas das vezes, querido, nós estamos achando que estamos cheios, que estamos transbordando, quando na realidade o que nós temos é arrogância, egoísmo, quando nós temos é rebelião, quando nós somos rebeldes diante dos homens e diante de Deus. E juramos dolosamente como se nós estivéssemos fazendo as coisas certas, quando na realidade nós estamos infringindo os princípios e quebrando os princípios do Senhor. Isso entristece o coração de Deus, e isso traz consequências seríssimas. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor e nos analisar. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a seguir, fala da instituição da ceia, quando Paulo está ali fazendo a Santa Ceia com os irmãos, e aí ele diz no versículo mais adiante, ele diz assim: examina, pois, o homem a si mesmo, e então tome da ceia. Eu não posso julgar a sua vida, você não pode julgar a minha. Eu não posso apontar na sua vida os seus pecados, a sua conduta e os seus defeitos, mas você tem que se analisar. Eu tenho que me analisar todos os dias, eu tenho que me examinar, ver como é que eu estou procedendo, como é que eu estou agindo, o que é que eu estou fazendo, o que desagrada a Deus na minha vida, porque a minha vida ela não me pertence mais. A partir do momento em que eu entreguei ela na mão do Senhor Jesus, a partir do momento que eu coloquei ela diante daquele que vive, diante daquele que reina, ela não me pertence. E se ela não me pertence, eu tenho que andar segundo o propósito daquele a quem ela pertence. Andar segundo os princípios, segundo a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sansão, querido, ele poderia ter feito coisas extraordinárias, mas porque escolheu brincar com o pecado, ele fez aquilo para o qual ele foi chamado. Mas o seu fim levou-se 20 anos do tempo que ele ficou julgando sobre Israel. Ele poderia ter ficado muito mais, mas ele não teve uma conduta direita, não teve um comportamento certo diante de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos porque as coisas nos sucedem, porque Deus nos permite algumas situações, algumas diversidades. Não é porque Deus é ruim, nem porque Deus não pode, não tem poder. É simplesmente porque Ele está permitindo para que nós possamos despertar do nosso sono espiritual e nos posicionar diante dEle, em espírito e verdade, para buscar a sua face, para clamar a sua presença, para louvar e buscar a sua justiça, para sermos segundo a sua imagem e semelhança e para fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. Que essa palavra do dia de hoje, que a história de Sansão hoje possa impactar a tua vida, possa te mostrar que sim, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que se abdicar daquilo que não agrada a Deus. Você tem que sair de perto da aparência do mal. Sim, você tem que escolher servir o propósito de Deus sobre a face da terra, conhecer o seu chamado, conhecer a palavra do Senhor, andar segundo o propósito, o desejo do coração do Senhor. E sim, é verdade, não é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Mas se Deus te chamou, Ele te dá sustentação, Ele te dá força, Ele te dá direção, Ele te dá sabedoria para que você faça a vontade dEle sobre a face da terra. O Senhor te escolheu, então Ele te capacitará a percorrer a estrada planejada pelas suas mãos, para que você sirva o propósito de Deus. Mas a escolha é sua. Deus não vai escolher por você. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós temos que escolher servi-lo de integridade de coração, com interesse de coração e fazer aquilo que lhe agrada, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, mas Ele espera de nós que nós sejamos compromissados com o seu poder e com o seu querer. Que essa palavra do dia de hoje seja um despertar no meu e no teu coração, para que nós estejamos cientes de que tudo que nós fizemos, que tudo que nós falamos, nós prestaremos contas ao Senhor e que a nossa vida não nos pertence. Ela pertence a Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus único e Salvador. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço pela tua presença. Peço para você compartilhe, deixe o like, se inscreva e se você se inscrever, toque no sininho para que você receba mais dos nossos vídeos, das nossas lives. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que a mão do Eterno esteja sobre você. E não se esqueça, Jesus te ama.